Boa noite a todos, estamos no ar aqui pelas redes sociais do Obesidade Brasil, hoje fazendo um tema super necessário, né? Aqui com convidados muito especiais, quero agradecer a todos, estão trabalhando muito e estão todos aqui hoje com a gente para falar sobre luto, perdas, tudo que nós estamos passando. Então, é um grande prazer dividir essa live hoje com profissionais como vocês, queridos, que estão dando um pouquinho desse tempo aí para a gente discutir esse tema. Tenho certeza que cada um de vocês poderá trazer uma contribuição grandiosa para o nosso assunto, mais do que necessário, inevitável para esse momento pandêmico que assolou o mundo há mais de um ano. Que doideira, né? Estamos há mais de um ano passando por isso. Então, hoje resolvemos trazer o tema do luto para as nossas discussões do Obesidade Brasil, tanto porque nos enviaram muitas perguntas a respeito de obesidade, complicações do Covid, mas também porque estamos todos enlutados, né? Na história da humanidade, a gente teve grandes tragédias, como guerras, genocídios, terrorismos de grande impacto, como o 11 de setembro, que o mundo nunca mais foi o mesmo, né? Catástrofes naturais que mataram milhares de pessoas, como o tsunami no Japão, terremotos grandiosos. Mas eu acredito que essa seja a primeira vez em que estamos todos, sem exceção, de qualquer parte do mundo, lidando com o luto próximo de um familiar, um conhecido, o pai de alguém querido, ou ao mesmo tempo um luto coletivo, né? Então, aquilo que antigamente a gente assistia na televisão, era uma catástrofe pontual, acontecia em algum lugar do mundo, agora elas estão na televisão, estão dentro das nossas casas, estão nos nossos trabalhos, estão no nosso dia a dia, estão nos nossos amigos, estão nos nossos parentes. Estão acontecendo dentro do nosso mundo, não importa onde a gente esteja, né? Então, será que nós temos saúde mental para continuar caminhando todos juntos, fazendo o nosso melhor e apoiando a ciência, as tão importantes vacinas desejadas e tecnologicamente aí corridas, né? Então eu vou nos apresentar para todos que estão nos assistindo aí. Eu sou Andréa Levi, sou psicóloga clínica e bariátrica, especialista em transtornos alimentares e obesidade pela USP, e cofundadora e coordenadora da ONG Obesidade Brasil, de onde estamos aqui falando hoje. O Francisco Carlos Gomes, meu amigo querido, psicólogo clínico e logoterapeuta, mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, fundador e diretor clínico do Núcleo de Logoterapia Agir 3. Doutora Érica Satomi, médica geriatra, especialista em cuidados paliativos e responsável pelo serviço de cuidados paliativos e suporte ao paciente do Hospital Israelita Albert Einstein. E o Marcos Vinícius Rezende Fagundes Neto, psicanalista, psicólogo, supervisor do Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or São Paulo, coordenador do Núcleo de Psicologia Hospitalar do CRP São Paulo e membro diretor da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, especialista em psico-oncologia e cuidados paliativos, ou seja, um time desses para falar desse assunto tão importante de hoje. Doutora Érica, queria começar com você. Você é médica geriatra, paliativista, com grande experiência. A morte, como fenômeno natural, faz parte do seu dia a dia no hospital, né? O que mudou depois do Covid? Quer nos contar um pouquinho do seu trabalho antes e depois e como está agora? Érica, travou? Eu acho que sim, acho que travou, sim, a gente espera ela voltar, eu vou continuar aqui perguntando. Daqui a pouquinho a Érica volta. Marcos, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como ficam as repercussões. Érica, ela voltou. Eu quis sair.
O seu som tá bem ruinzinho. Vamos ver se... Um pouco, né? Agora voltou, melhorou. Você escutou minha pergunta? Eu escutei. Vocês querem que... Vamos ver se vocês estão me escutando bem agora? Sim, agora sim. Tá. Você está um pouquinho com a imagem travada, mas tô te escutando bem. Tá bom. Depois, no meu intervalo, eu tento ir para um lugar que a conexão esteja um pouquinho melhor. Vamos tentar. Tá bom. Então, se você puder falar um pouquinho do seu trabalho pré e pós-Covid, conta pra gente um pouquinho como é ser uma médica geriatra e paliativista agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, antes, eu acho que a morte ela era um pouco mais controlada. E agora a morte é totalmente descontrolada. Essa é a minha visão inicial. Antes eu tinha uma ideia de quem estava doente, eu tinha uma ideia de quem ia morrer, eu tinha uma ideia do tempo que a pessoa tinha de vida, e a gente tinha tempo de preparar o paciente, tempo de preparar as pessoas para o que estava para acontecer, na grande maioria das vezes. Agora não, é uma morte que vem inesperada, súbita e atropelando todo mundo. E eu vejo uma morte muito cercada de culpa, culpa de quem está por perto, de eu contribuir para isso ou não, eu deixei de fazer, eu não tive tempo, eu devia estar mais perto, ou eu não devia estar perto. Então, é uma dúvida que permeia todas as fases até a pessoa partir, né? E aquele luto antecipado no sentido de acho que vai morrer, mas será que é culpa minha de eu achar que ele vai morrer também? Então, sabe que é pedir demais que ele morra? São pessoas que eram relativamente saudáveis antes, em grande parte, né? Principalmente nessa segunda onda agora, que a gente vê pessoas muito jovens. Antes a gente via pessoas mais idosas, mais doentes, e agora não parece ser mais o perfil de pacientes que a gente vê, comparado com o que era na primeira onda no passado. Eu imagino. O luto é sempre permeado de todos esses ingredientes que você falou, mas agora atropelado, como você falou, sem tempo de elaboração nenhum, né? E de fato, culpas no sentido, será que eu aglomerei, eu trouxe esse vírus para casa? Será que, né, meu ente querido aqui morreu por minha causa? Essa é uma sequela emocional que eu acho que vai ficar por um longo tempo aí, né? Marcos, queria que você falasse um pouquinho sobre como ficam as repercussões emocionais dessas despedidas sem rituais, né? O luto fica comprometido. Como é que você tem visto isso? Eu acho que assim, seria importante, talvez, a gente, por mais que pareça algo óbvio, né, assim, mas eu acho que seria interessante que a gente pudesse definir um pouco, né, assim, o que seria o luto, né, até para as pessoas que estão nos assistindo saberem assim, exatamente do que a gente está falando, né, porque luto é uma palavra que, principalmente nesse momento da pandemia, está muito em voga, né, mas eu acho que é importante a gente poder precisar um pouco mais o conceito mesmo, né, assim. Então, quando a gente fala de luto, né, e eu estou falando aqui, obviamente, a partir da minha abordagem teórica, que é a psicanálise, né, a gente está falando de uma perda, né, o luto, na verdade, é um trabalho psíquico, né, que é necessário a partir de uma perda, né, então é como se, né, a nossa energia psíquica estivesse investindo, né, um objeto, né, e esse objeto pode ser um parente, um ente querido, pode ser um trabalho, pode ser um projeto de vida, pode ser um plano, né, e de uma forma abrupta ou não, né, esse objeto some, né, e aí uma vez que esse objeto some, né, a nossa energia psíquica, que até então estava investindo nesse objeto, ela se volta para o próprio eu, né, ela se volta para nós mesmos, né, é por isso que no processo de luto, a gente tende a ficar mais em si mesmado, nós tendemos a ficar mais quietos, não queremos conversar muito, né, porque o processo de luto, ele exige, né, um quanto de energia psíquica, né, para curar essa ferida, que se abre a partir da perda de um objeto importante, né. A partir do momento que esse trabalho de luto, então, ele se dá,
começa a ser possível novamente para o psiquismo investir um novo objeto, né? E aí a gente poderia dizer que esse trabalho de luto, então, foi bem sucedido, né? A grande questão é que, muitas vezes, esse trabalho de luto, ele pode ser prejudicado por algumas circunstâncias, né? Ele pode ser prejudicado pela própria organização psíquica de alguém, né? E aí a gente poderia falar de um luto patológico, que estaria mais relacionado a um quadro de melancolia, né? Ou seja, quando o sujeito ele se perde uma vez que ele perde o outro, né? E aí produz uma desorganização psíquica bastante importante, né? E um sofrimento psíquico muito grande. Mas a gente também pode ter esse processo de luto prejudicado por algumas circunstâncias, né? E eu acho que é aí que entra as questões relacionadas a esse momento de pandemia, né? A minha atuação, né, na pandemia, ela se deu em várias frentes, né? Num primeiro momento, quando a pandemia eclodiu, eu fiquei bastante atuante, né, com os profissionais de saúde, né? Eu trabalhava em um hospital e então, lá, eu trabalhava com os enfermeiros e os médicos que estavam na linha de frente, né, para tentarem lidar, né, com tudo aquilo que estava acontecendo. E nesse momento a gente viu essas pessoas se deparando com várias perdas, né? Acho que a primeira grande perda aí foi o controle, né? Ou seja, a impossibilidade de se saber, né, o que fazer numa situação sem precedência, né? Então havia médicos, por exemplo, que não sabiam como entubar os pacientes, né, porque percebeu-se que a intubação pela Covid-19 deveria ser de uma outra maneira, né? Havia pessoas que tiveram que sair das suas casas, né, porque estavam com medo de contaminar os seus entes queridos, né? Houve pessoas que perderam seus empregos, né, porque junto com a Covid também eclodiu aí uma situação econômica bastante difícil para as pessoas, né? Então, muitas perdas aconteceram no momento de eclosão da pandemia, né? E aí, quando, né, as mortes começaram a ficar mais frequentes, né, e mais numerosas, então aconteceu isso, né, André, que você está dizendo, ou seja, né, da impossibilidade, muitas vezes, né, das pessoas acompanharem os seus entes queridos naquele momento de morte, né? Isso hoje mudou bastante, né? A gente já aprendeu um pouquinho, né, com a pandemia, e hoje a gente já consegue aí pensar, né, maneiras de minimizar o sofrimento causado por esse isolamento extremo do começo da pandemia, né? Mas no primeiro momento não, né? As visitas eram feitas virtualmente, né? Através de tablet, através de celular, né? E isso estamos aqui falando, talvez, de lugares mais privilegiados, né, em que isso era possível, né? Havia lugares em que nem isso era possível, né? Então, é claro, né, que os rituais, né, e rituais esses que não se diz apenas do velório, né? O ritual, por exemplo, de visita do seu ente querido ao hospital, isso é um ritual, né, de você ir lá, de você visitar, de você ficar... As despedidas, né, em vida ou em morte mesmo. Exatamente. Então, é claro que isso tem um efeito, né, no processo de luto. Agora, não dá para a gente afirmar qual efeito é esse, né, porque ninguém vivencia uma perda da mesma maneira, né? Então, o efeito vai ser para cada um, né? E aí nós, enquanto profissionais de saúde, talvez precisemos estar disponíveis a querer saber qual é o efeito para cada um, né? E poder acolher esse sofrimento. Teremos um longo caminho aí, o mundo não será o mesmo, né? Depois disso, sei lá se vai existir um depois, né? Se vai passar. Francisco, você pode nos contar um pouquinho sobre o luto no ambiente de consultório e os tipos de luto aí que você tem trabalhado, identificado, você que também trabalha bastante com essa temática.
Sim, né? No ambiente de consultório, né, se torna um pouco diferente, justamente porque os atendimentos clínicos, eles são, vamos dizer assim, mais longevos, né? Nós atendemos as pessoas semanalmente, às vezes, né, por semanas, às vezes por anos, né? Então, uma das mudanças, né, iniciais que aconteceram no consultório, até por conta, né, da crise sanitária, né, da questão da disseminação do vírus, foi fazer atendimentos online. Né? Essa foi uma mudança que o próprio Conselho de Psicologia criou um cadastro para os profissionais irem lá e se identificarem, né, trabalhando da mesma forma, mas à distância. Então, essa foi uma maneira de evitar que as pessoas circulassem, né, um pouco mais e pudessem fazer os seus trabalhos, né, assim, trabalhar clinicamente, tanto o profissional como os pacientes, né. Então, para quem nos ouve também, e gostei, né, das colocações, tanto da Érica, né, quanto do Marcos, né, no sentido de que existem tarefas a serem cumpridas no luto, como aceitar essa realidade da perda, que, né, a gente vai falar isso ao longo do tempo, né, processar perda e a dor, né, ajustar-se ao mundo sem a pessoa, né, que ela perdeu, ela não está mais aí, e isso envolve algumas coisas que é bem interessante. O luto não é uma doença. Né, o luto não é transmitido por vírus, por bactérias, né, ela é a reação, né, diante de uma perda significativa. Né, então, na questão dos sentimentos, né, nós observamos algumas coisas como tristeza, raiva, culpa, ansiedade, fadiga, né, choque, saudade. Nas sensações físicas, né, a questão de vazio no estômago, aperto no peito, né, hipersensibilidade de ruídos, despersonalização, às vezes é importante fazer esse trabalho conjunto, né, psicológico, com, né, a questão médica, né, medicamentosa, né, falta de energia, secura de boca. Na questão da cognição, é importante levar em consideração nesse período os pensamentos confusos, né, pensamentos intrusivos, sensação de presença, muitas vezes, né? Na questão do comportamento, né? A questão ainda de sono, às vezes há aumento de consumo de drogas, né? Isolamento, sonhos. Na questão social, nós observamos muitas vezes um isolamento da pessoa, né? Ou seja, a sensação de um vazio existencial, e nas questões espirituais também, né? Como uma raiva e uma revolta, né, com Deus, né, ou seja, a perda de sentido, a sensação, né, também de vazio existencial. Né, no consultório também existe a possibilidade de lidar com esse, né, processo de elaboração do luto. Existem muitas teorias, né, eu vou aqui apenas citar uma delas, né, da Strobe e do Schutt, que é o processo, né, o modelo do processo dual do luto, né, que são essa ideia de estressores orientados para a perda e estressores orientados para a recuperação, e um espaço para acolher essas oscilações. Né? Então, a gente pode pensar lá no modelo da Kubler-Ross, né, da barganha, etc., até a aceitação, mas também hoje se trabalha muito num processo dual, né? Então, tem dia que a pessoa acorda um pouco melhor, tem dia que ela já não acorda bem, ela vai oscilando, né, até lidar, né, com todo esse processo. E para isso, né, como você me perguntou, né, existem alguns tipos de luto, né, pelo menos aqui, né, brevemente, algumas palavras para depois até a gente debater um pouco mais a ideia, né, de um luto normal, ou seja, de um luto natural, que se é esperada aquela morte, né, e que desencadeia um processo natural, inclusive, né, pode-se incluir uma perda temporária de interesse na vida, né, ou seja, aquele choque, né, de alguém que, né, que você perde uma pessoa, né, significativa, uma pessoa que havia ali um apego, né? Bem como também a Érica pontuou, a questão do luto antecipatório. Hoje nós vivemos muito isso, né, nesse período de Covid, né, que ocorrem com os familiares, né? Ou seja, então alguém muito próximo, né, vai lá, interna.
aí daqui a pouco entuba, daqui a pouco, nossa, vai morrer, não vai morrer. Então, o luto antecipatório, essas reações todas que eu coloquei, elas acontecem antecipadamente, e elas podem ou não se concretizar, né? Porque algumas pessoas saem desse quadro, né? Elas sobrevivem, e outras não. Então, é um luto que, esse luto antecipatório, né, ocorre isso. A ideia do luto coletivo, né, como se colocou, ou seja, às vezes nós não convivemos com a pessoa, né, mas, por exemplo, artistas, né, que nós acompanhamos e todo dia nos noticiários, e as pessoas também sentem um pouco isso, ou pessoas que, né, não tinham ali uma convivência, mas essa ideia de grupo, ela faz com que também nós possamos, né, ter que lidar com todos esses desdobramentos. Um outro tipo de luto seria o luto não reconhecido, né? Aqui eu coloquei como um exemplo, né, as relações clandestinas, né, o luto dos amantes, que você não pode depois exteriorizar aquilo, né, porque ele não é reconhecido socialmente. Antigamente as questões homoafetivas, né, hoje já um pouco mais, então ali quem tinha, né, quem morreu, entre aspas, foi o amigo ou amiga e etc., né? Ou seja, os lutos não autorizados, né? Ainda hoje nós olhamos isso na questão dos homens, né? Aquela ideia antiga de que homem não chora, né? Então, você não pode gritar sua dor, né? Ou seja, porque não há uma autorização, então esses homens geralmente se voltam para questões práticas, né? E por último aqui, eu queria pontuar a ideia do luto complicado. Ou seja, são lutos prolongados, né, que as pessoas vivem né, a vida inteira dentro desse processo, né, são exagerados, crônicos, traumáticos, né, geralmente por uma morte violenta ou coisa do gênero, que nós precisamos só levar em consideração, né, que nos dias atuais, né, ou seja, o foco é a Covid, mas as pessoas morrem de outras doenças e de outras, né, enfermidades e etc., e também entra nesse processo, né, que muitas vezes pode seguir por aí como um luto complicado. Então, rapidamente, foi isso que eu quis passar, né, para depois a gente até poder debater uma ideia. Temos muito o que falar aqui. Uma pergunta que eu tenho recebido muito, assim, até de pacientes mesmo, é como que nós, profissionais de saúde, nos cuidamos, para a gente estar em ordem, para a gente poder cuidar deles. Érica, queria que você falasse um pouquinho, e aqui, ó, vou colocar a pergunta do Dr. Sérgio Costa, como ser humano na hora da morte, na era digital. Eu acho que isso tem a ver com a minha pergunta de como nós, profissionais de saúde, sermos humanos e sem deixar a peteca cair na técnica, na atuação e para podermos ajudar nossos pacientes. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Fala, Érica. Eu tinha um receio muito grande, porque eu sou relativamente jovem, mas eu não sou tecnológica. Não sou mesmo. Então, eu tinha muito medo de como é que vai ser esse processo das pessoas partindo e das famílias ao redor, como é que vai ser tudo isso. Porque na maioria das vezes o paciente na fase final ou está muito confuso, no Covid está entubado, ou já está sedado, enfim. E aí eu tinha muito medo de como é que eu vou conversar com uma família que eu não conheço, que eu nunca vi, e como é que eu vou fazer um vínculo com essas pessoas para mostrar para elas qual é a nossa preocupação, como é que a gente vai ser tão empático com o que a gente nunca viu na vida, né? E num tempo muito mais curto que o do Francisco, porque eu não tenho semanas e meses para trabalhar isso, eu tenho dias, às vezes 2, 3, 4 dias, no máximo uma semana, eventualmente aumenta, mas assim, são tempos curtos. E sabe que foi uma grata surpresa descobrir que pessoas que antes eram inacessíveis e que eu não conversava, porque estavam muito distantes, agora está todo mundo perto. Então, essa parte digital, vou falar que trouxe coisas boas e que para mim vão ficar para sempre. Então, eu tinha pacientes que tinham familiares, um em São Paulo, um no Recife, um em Manaus, um nos Estados Unidos e um na Nova Zelândia. E não tinha problema nenhum. A gente sentava como se fosse uma mesa. Está fazendo aqui hoje. Pois é, isso, mas a gente conseguia falar com todo mundo, eu consegui explicar, então, os boletins médicos,
pararam de ser também telefone sem fio, né? Eu falo para um e esse um repassa para o outro, porque é uma carga muito grande eu passar, por exemplo, para o filho a informação e ele repassar para o resto da família. Isso é uma coisa que eu percebi e que, quando eu identifico isso, eu falo assim, vamos fazer uma reunião, é um boletim conjunto. Uma vez por semana é um boletim conjunto, não é um boletim 1 a 1. E tem feito uma diferença enorme no sentido de eles se sentirem acolhidos, de explicar como é que a equipe busca o conforto do paciente. A gente coloca no canal de TV que ele gosta, ou a gente coloca na missa que ele quer ouvir. E a gente tem feito da parte espiritual que o Francisco tinha comentado, a gente tem feito muito, a gente tem buscado muito a religião, a religiosidade e as bênçãos. E, de novo, essa questão online que eu falava, como é que a gente vai trazer um sacerdote para dentro de um ambiente de Covid ou para dentro do hospital em que ele pode, no caminho, pegar Covid? E tem, assim, tem pessoas, né, e sacerdotes e padres, enfim, que vêm e fazem a bênção, mas isso tem sido feito online, quando não é possível, e é o que é possível naquele momento. Então, são maneiras da gente trazer a humanidade, desde trazer o santinho. Tem uma senhora que trazia uma bonequinha e ficava abraçada na boneca até o final. Mas são coisinhas que a gente trazia. E às vezes a gente falava assim, olha, tá vendo? Eu tô fazendo uma videochamada, vou mostrar ela aqui. E tá ela com a bonequinha. Aí é pronto, já sei que ela tá cuidada. Que vocês estão preocupados não com o monitor, mas com ela. Então são várias e várias coisas da gente sair daquela caixinha que, principalmente o médico tá acostumado, o intensivista, o enfermeiro tá acostumado de quanto que tá a pressão, como é que eu vou mudar a droga, qual que é o objetivo da saturação, para um olhar muito mais amplo. E trouxe de volta uma humanidade que eu não esperava. Então, isso foi uma grata surpresa. E tem então, sido. Você está me dizendo que, assim, nessa pergunta que eu fiz de como nós, profissionais de saúde, como a gente se cuida, esse também foi um fator que te trouxe um conforto. Para você, como médica, te trouxe um conforto mesmo de poder atuar mais tranquilamente, sabendo que tem outras maneiras de passar. A tecnologia é uma coisa que, em guerras, em pandemias, ela evolui, né, muito rapidamente, as vacinas e tudo mais. Então, esperamos que fique alguma coisa boa disso tudo e que essa seja uma delas, né? Tem aqui, o comentário da Maria Alcina, que ela viveu as fases do luto antecipado, o marido dela ficou um tempão na UTI até chegar às vias de fato e falecer, como lidar com esses lutos numa época tão robotizada. Então, acho que é isso que a gente está falando, né? A época robotizada tem seus prós e contras e trouxe acesso e coisas boas, né, também. Marcos, como é que você tem se cuidado como profissional de saúde, as coisas que você tem pensado para você estar inteiro nessa atuação? Eu acho que isso que a Érica colocou, acho que foi fundamental, né, ou seja, o quanto que, né, essa era digital nos trouxe essa vantagem, né, ou seja, da gente poder fazer uma diferenciação, né, entre se isolar, né, socialmente, né, e se cuidar, né, assim, eu acho que no começo da pandemia essas coisas elas se confundiram, né, porque o isolamento foi colocado aí como a medida sanitária mais eficaz, né, para se cuidar, né, só que eu acho que tem uma diferença muito grande, né, entre a gente se isolar e a gente ficar em casa, né, porque você pode estar em casa e não necessariamente isolado, né, a gente poderia dizer que ficar em casa é uma condição, né, para a gente poder evitar a contaminação, para a gente poder nos cuidar, né, mas o isolamento social é uma posição subjetiva, né, que você pode ocupar ou não, né, você pode estar em casa e não necessariamente estar isolado, e aí eu acho que as redes sociais nos ajudaram muito com relação a isso, né, mas acho que no meu caso, além disso, né, ou seja, de fazer uso das redes sociais para não romper os laços, né, para poder estar nos laços de uma outra maneira, eu acho que no meu caso, né, enquanto psicólogo, eu acho que a minha análise pessoal foi fundamental, né, assim, ou seja, eu tenho um espaço para que eu pudesse falar sobre o que eu estava sentindo, para poder falar de como estava sendo difícil esse momento, e, ao mesmo tempo, a supervisão, né, a supervisão dos casos que eu atendo.
né? Porque na supervisão é você também podendo falar das suas dificuldades, né? E poder ter o auxílio de alguém, né? Como o próprio nome diz, né? Ter uma visão superior, né? Ou seja, consegue ajudar você a pensar, né? Mas eu acho que tem uma outra questão aí que eu acho que talvez sirva de reflexão para todos nós, enquanto profissionais de saúde, independente da especialidade, que é a questão do autocuidado, né? Assim, é interessante que se você for procurar um pouco da etimologia da palavra cuidado, a gente vai chegar na palavra grega cogitato, né? E olha que interessante, cogitato significa pensamento, reflexão. Então, se você pensa no autocuidado, é o quê? A autorreflexão. Ou seja, é você poder ter um momento, né, para que você possa refletir a respeito de você mesmo, né? E aí, né, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser desde a análise pessoal do psicólogo, até a pintura do artista, né? Até a compor a música, né? Estar com os filhos, enfim, qualquer atividade que de alguma forma te tire da cena, né, daquela cena difícil, né, e que te possibilite se voltar para si mesmo, se voltar para aquilo que te dá prazer, né, se voltar para aquilo que te traz satisfação, né, ou seja, essa autorreflexão, né, você refletir sobre si mesmo, né, então acho que essa talvez seja uma estratégia interessante pensar, né, para o autocuidado. De qualquer forma, nós profissionais de saúde, a gente tem que fazer isso sempre, né, e eu acho que da mesma maneira que o Covid acelerou tudo, acelerou o luto, acelerou as perdas, acelerou, enfim, tudo isso que a gente está vivendo, também nos mostrou que mais do que nunca, né, nós precisamos muito do nosso arsenal de recursos teóricos, práticos e de autocuidado para a gente estar inteiro cuidando. Quantos cuidadores, né, no sentido profissionais de saúde, foram embora juntos? Estamos todos juntos nesse mesmo barco humano, né? Todos nós tendo que nos cuidar de todas as formas, todos nós seres humanos, não só profissionais de saúde, né? Então a vida mudou para todo mundo e isso é uma coisa que a gente nunca pode deixar de lado, nunca pode subestimar. Às vezes a gente vê, essa é uma característica, né, de muitos profissionais de saúde, tem dificuldade de falar de si, de cuidar de si, né? É como se a gente tivesse, até que nós psicólogos talvez nem tanto, mas o pessoal da enfermagem, da medicina, de outras áreas tem um pouco mais de dificuldade, como se fosse um treinamento para cuidar do outro. Então, quando o mundo exigiu que a gente cuidasse da gente, a gente parou para pensar que somos todos seres humanos do mesmo jeito, né? E aí, Francisco, como é que você está se cuidando? Exatamente, né, nessa mesma linha, né, que a Érica colocou, né, que o Marcos colocou muito bem, né, a primeira, né, dica, né, que eu diria é assim, vá ao médico, né, inclusive os médicos, né, ou seja, né, procure um médico, né, ou seja, eu falei dessa questão do luto nas questões físicas, né, ou seja, no próprio processo do luto, como uma fraqueza, né, como aspectos, né, ligados à ansiedade, depressão, ou seja, né, há um enfraquecimento do orgânico, né, físico nesse período de grande sofrimento, né, porque o que está em jogo ali é um sofrimento muito grande, passar pelo processo da elaboração do luto. E, às vezes, as pessoas se descuidam da parte física, né, da parte orgânica, e é importante fazer isso, ou seja, elas não retornam, né, nas consultas durante um tempo, né, os consultórios ficaram, né, praticamente alguns médicos diziam isso, né, peraí, agora acabou as doenças, ninguém vem aqui, né, para poder, né, de repente está todo mundo querendo um horário, agora ninguém, né, está vindo, né, então acho que ter esse olhar, né, mais amplo, né, mais transdisciplinar, né, ou seja, da questão do corpo, né, e vamos dizer assim, né, dos sentimentos, e aí sim, também, né, corroborando aí com o Marcos a questão, né, dos psicólogos que nunca foram debandados tanto como nesse momento, né. Outro dia até coloquei um post muito, né, um meme muito engraçado
né, daqueles, né, tá precisando de um psicólogo, né, minha filha, né, que é sempre colocada essa frase do minha filha, né, e porque até se torna uma coisa divertida, né, e também queria pontuar uma outra coisa, porque quando falamos, né, da finitude, da morte, né, do luto em si, né, necessariamente isso tudo não precisa ser vivido o tempo todo de uma maneira carrancuda, fechada, né, ou seja, nós podemos olhar outras coisas, né, para fortalecer, né, a nossa vida, né, as pessoas, né, além dessa questão de abordagem, os psicólogos lidam muito, né, nessa linha, né, o Marcos trouxe a questão da psicanálise, eu trabalho com a logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl, né, que foi um sobrevivente, né, de campos de concentração, né, de um livro dele muito interessante, né, que eu deixo aqui, o Em Busca de Sentido, né, um livro que vale muito a pena ler. E o Frankl aponta uma coisa que eu acho fundamental, né, para a gente pensar nessa questão do nosso cuidado e de propor esse cuidado para as pessoas, que é identificar quais são os seus fatores protetores, né? O que você sente que pode te proteger nesses momentos de fragilidade, né? Que pode ser análise, pode ser ir ao médico, pode ser esse contato com os amigos, evitar essa questão do isolamento, né? Porque mesmo não podendo, né, estar presencialmente nos lugares, né? A Érica colocou muito isso, né? A questão, né, da internet juntou todo mundo. Né, a gente pode fazer lá, né, um grupo e conversar, e estar cada um no seu ambiente protegido, né, no meu caso, tomando uma taça de vinho, lógico, né, e a gente pode, né, fazer essa confraternização, né, e... Eu gosto do Frankl, que ele fala muito do sentido do humor, né? É isso que eu ia colocar também. Uma das questões interessantes, Andréia, né, numa passagem do Viktor Frankl, né, em um dos campos de concentração, né, como em Theresienstadt, na Polônia, né, eu estive lá em 2014, uma coisa muito interessante, né, ou seja, na República Tcheca, me desculpe, né, em Theresienstadt, e isso traz, né, uma coisa muito interessante. Havia humor nos campos de concentração. Né? Ou seja, a gente pode, dentro, né, de uma situação de muita dor, de uma situação, né, terrível, né, poder encontrar algo, né, de alegria dentro de você, né? Uma alegria de viver, né, uma alegria, né, de poder pensar a questão, né, da tríade trágica que ele coloca, né, quando nós nos deparamos com a morte, né, quando nós nos deparamos, então, com a finitude, nós podemos repensar a nossa existência, né, ou seja, é um fator importantíssimo, né, quando nós olhamos esse cenário todo, valorizar a vida, porque a vida é o nosso bem mais precioso, né, ou seja, e muitas vezes nós nos damos conta disso, né, nessas situações limites. Então, ainda nessa linha, né, vamos dizer, do humor frankliano, eu diria, e a Andréia me conhece muito bem, né, assim, um dos fatores que eu uso, né, de forma natural é a alegria, né? Eu acho que essa pode ser uma questão, né, importante em momentos como esse, não a alegria de olhar a situação, porque é de cortar o coração, é de muita dor, né, mas em algum momento a gente conseguir sorrir, em algum momento a gente entender a alegria como um recurso terapêutico para a gente poder, no nosso caso, profissionais, atender os nossos pacientes, né, estar ali vivo, né, presente, atuante, né, entender a alegria desse fazer, desse olhar, desse pensar, da convivência com o próximo, né, dessa comunicação silenciosa, né, que muitas vezes não se dá pela fala, e principalmente lidar com a alegria do outro. Então, eu gosto de trazer esse fator, né, de que em algum momento, né, nós precisamos nos conectar, né, com essa força até para lidar com as adversidades. Né? Eu procuro acordar sempre com, né, um irritante bom humor, né, para poder simplesmente, né, ajudar as
pessoa, imagina, eu vou lá atender com a cara fechada, né? Então, é importante a gente cultivar isso dentro da gente, lógico, olhando com muita seriedade, né, com muito pesar tudo que está acontecendo, né, no nosso país e no mundo inteiro. Nós estamos atravessando uma pandemia. A pandemia não é só uma palavra, né? É algo de muito sério que está acontecendo. Muitas pessoas estão começando a entender agora, né, por conta, né, de fake news, uma série de coisas que aconteceram na sociedade. Então, é importante a gente pensar, né, essa seria a minha fala nesse momento, pensar nos fatores protetores, ou seja, o que você identifica, né, para poder te dar suporte, para poder atravessar esse período complexo. Agora eu queria que a gente partisse um pouquinho para a prática, também para a gente trazer uma parte informativa para as pessoas. A gente vê muita gente ainda não entendendo o que está acontecendo, tem gente que não tem acesso a hospitais, a profissionais de saúde e acha que é tudo uma grande ficção. Érica, queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, já sei que não seremos mais os mesmos, né? Ainda somos os mesmos e vivemos não como os nossos pais, mas daqui em diante seremos diferentes. Mas o que a gente pode fazer como seres humanos agora, né? Esperando mais vacinas, as coisas estão caminhando, que perspectiva de curto prazo você vê e o que realmente nós podemos fazer para sair dessa? Em termos de pandemia... Como médica, o que você vê assim, de curto prazo acontecendo? Eu ainda acho que a gente está numa onda muito ruim, a gente está ainda vendo, a gente está vivendo o tsunami, a gente ainda vai ver estragos do tsunami. Eu brincava, né, até com o Marcos, eu falava assim, olha, tá vindo uma onda lá no fundo, não sei se vai ser uma marolinha ou se vai ser um tsunami. E aí veio aquela ondinha fake do ano passado, que eu achei que ia ser um negócio, e de repente veio essa e destruiu a gente. Acho que a gente não estava preparado mesmo para essa segunda onda que veio. Uhum. Isso mexeu com todo mundo. O autocuidado, eu acho que ele é fundamental, e me preocupo muito com as pessoas que não têm acesso a outras pessoas. Em que sentido? Eu tenho visto muitos pacientes, muitos clientes, muitos amigos ficando deprimidos, ensimesmados, e não é porque eles estão doentes ou porque alguém morreu por perto, mas porque a vida vai meio que perdendo o sentido. E ficar atento a o que faz sentido na sua vida. E quando a gente fala muito de morte, a gente está falando de morte, de luto, quando a gente fala de morte, a gente está falando de vida, porque a morte é o final da vida, né? É o final de um ciclo. Acho que a pandemia veio trazer para todo mundo, bater na porta e falar assim, tá vendo, ninguém é eterno. E ninguém sendo eterno... Ninguém mesmo, não é uma força de expressão. Não é. Assim, se antes não estava perto de mim, agora está perto de mim sempre. E agora que está perto da gente, a gente pensa, então o que é importante dentro dessa loucura toda que a gente está vivendo? O que é importante para mim? Para mim é importante a família, então eu não vou trabalhar igual uma louca. Eu vou ter esse espacinho para os meus filhos, né? Eu descobri, por exemplo, em termos de autocuidado, que para mim correr todo dia é fundamental para aguentar o trabalho. E antes eu corria achando que era um grande peso. Poxa, devia estar no hospital em vez de estar correndo. Mas o autocuidado é importante, porque eu não dou conta. E a gente aprendeu muito a tomar conta um do outro. Parece óbvio, né? Mas no hospital, depois da pandemia, é muito comum a gente olhar para o outro e falar assim, tá tudo bem com você? Acho que não tá, senta. Senta e espera, respira um pouco. Você almoçou hoje? Você não almoçou? Então, o senso de coletivo não está presente sempre, mas ele tem que estar. Se a gente quer sair dessa pandemia, o senso de coletivo ele tem que estar presente. Se meu nariz escorreu hoje, não vou sair de casa. Se eu tive febre, eu vou perdoar eu vou me perdoar e não vou mais sair. Mas se a minha funcionária também tiver tido isso, eu também vou aprender a perdoá-la e saber que ela tem os mesmos medos do que eu e vai ficar no cantinho dela. E saber que o mundo continua rodando com ou sem eu estar presente. Uhum. Então, a gente não é insubstituível para o mundo, a gente é insubstituível para a nossa família, mas a gente entender a nossa importância, mas a nossa insignificância, eu acho que é fundamental para a gente passar por essa fase horrível que a gente está passando e sair melhor. Se a gente vai sair melhor no final, não sei.
Espero que sim. Se a gente Temos sair, que eu tô nos- feliz. nos Se a gente sair preocupar em melhor. sair, Então, se a gente sair, eu tô feliz. Se a gente sair melhor, 1000 pontos a mais no nosso ranking de humanidade. Com certeza. Marcos, a Érica falou essa questão das pessoas não terem ela se preocupar com pessoas que não têm acesso a outras pessoas e que virou um hábito, né, que talvez antes não fosse tão forte, de um perguntar para o outro, né, no ambiente hospitalar, como você está hoje. E todo mundo de máscara, né, Érica, uma coisa que a gente comentou aqui antes de começar, a Érica falou, nossa, vocês sem máscara, né, então no ambiente hospitalar ninguém mais conhece o sorriso do outro, só pelo olhar, o sorriso pelo olhar, a tristeza pelo olhar, enfim. Marcos, pensando nessa questão de pessoas que não têm acesso a outras pessoas, você bem disse aí como a tecnologia ajudou, né? Como é que você diria, como psicólogo, como psicanalista, para as pessoas que têm dificuldade mesmo de acessar outras pessoas, às vezes por timidez, às vezes porque tinham um bloqueio, buscar ajuda, né? Como que pessoas com essa dificuldade fazem? Acho que é importante a gente dizer aqui que quase todos os profissionais de saúde estão atendendo online, o mundo online hoje é uma realidade, onde você estiver no mundo, a gente pode te ajudar, indicar alguém que vai te atender online. Mas o que você diria para essas pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda? É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, assim. Eu acho que tem 2 pontos, né? Eu acho que a pandemia, né, ela, de alguma maneira, né, eu acho que o Francisco pode também me ajudar, né, ela potencializou coisas, né? Então, algumas dificuldades que já estavam lá, né, a pandemia, de alguma forma, trouxe para primeiro plano, né? Então, geralmente, essas pessoas que têm essa dificuldade, André, que você está trazendo, provavelmente ela já tinha essa dificuldade antes, né? Talvez essa dificuldade ficasse mascarada, né? Mascarada porque talvez essa pessoa estivesse rodeada de outras pessoas, mas se sentindo sozinha, por exemplo, né? Desde ir na padaria, falar um bom dia, uma pessoa que tinha esse ritualzinho de tomar um café, conversar com o padeiro, que seja uma pessoa que mora sozinha, enfim, agora não tem mais, né? E às vezes precisam buscar ajuda, então é nesse sentido prático mesmo. Então, assim, eu acho que, como você bem colocou, né, assim, existem várias possibilidades hoje que foram inauguradas pela pandemia mesmo, né? De atendimento psicológico online, por exemplo, porque a gente está falando de uma dificuldade que é uma dificuldade de socialização, né? Essa dificuldade de socialização, ela está ancorada a uma questão psíquica, né? Que precisa ser trabalhada, né? Então, no sentido de uma orientação, seria de fato procurar, né, os coletivos, procurar, né, as iniciativas, né, de profissionais que estão oferecendo atendimento online, né, para que essas questões possam ser trabalhadas, né? Eu acho que isso é algo que as pessoas podem procurar. Agora, por outro lado também, não dá para a gente deixar de levar em consideração que, apesar da gente ter o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema de saúde extremamente importante, eficaz, que tem seus problemas, obviamente, né, mas, assim, em termos de sistema de saúde, talvez seja um dos melhores do mundo, né, assim, o quanto e aí, né, na verdade, eu acho que as ações, elas não podem ser só dos indivíduos, né, eu acho que as ações precisam também vir dos nossos governantes, né, e eu acho que quando a gente faz uma live dessa, a gente tem que ter a expectativa, talvez ilusória, mas eu acho que a gente sempre tem que esperar o melhor, também, né, de que as nossas palavras cheguem às pessoas, né, então, assim, eu acho que também é necessário, né, de que os nossos governantes, que os nossos representantes possam oferecer, né, a saúde pública de qualidade para as pessoas, para que essas pessoas possam ter aonde buscar ajuda, porque não adianta dizer para as pessoas que elas precisam buscar ajuda se elas não têm onde ir,
Claro, né? Claro. Então, acho que agora, nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos aí de repensar, né, tudo aquilo que foi feito em termos de escolhas da nossa parte com relação aos nossos governantes, porque precisamos mais do que nunca perceber o quanto que essas pessoas têm poder, né, e o quanto que elas precisam de governar por nós, e não de governar por si próprias. Nessas né? situações extremas, as coisas, obviamente, ficam evidentes. Em termos de saúde mental, a gente viveu há muito tempo atrás a ameaça do desmonte, né, das iniciativas públicas relacionadas à saúde mental. Né? Então, CAPS, CRAS, CREAS, todos esses centros de assistência psicossocial estavam ameaçados. Né? Então, assim, estamos vivendo também um momento em que nós precisamos de, sim, nos dirigir aos nossos governantes e exigir, né, uma saúde pública de qualidade, né? Porque, assim, as pessoas que nos assistem aqui, é claro que o nosso objetivo é chegar ao maior número de pessoas possível, né? Mas muitas pessoas não têm acesso, claro. Infelizmente. A saúde mental está sendo mais demandada do que nunca para todos nós. Eu queria aproveitar a tua fala aqui para dar um conselho prático para as pessoas que não sabem onde buscar ajuda. Se você tem um médico da sua confiança, um psicólogo da tua confiança, teu amigo que seja, e você precisa de ajuda psicológica ou buscar ajuda de saúde mental, liga para essa pessoa, liga para esse teu médico, pede. Nós, psicólogos, a gente tem uma rede de encaminhamentos, inclusive sociais, tem pessoas atendendo gratuitamente, tem pessoas atendendo dentro de escolas, hospitais e escolas, mas virtualmente. Então, tem como buscar ajuda. Eu diria para as pessoas que estão em casa, muitas delas estão se sentindo sem saída, né? Então, liga para qualquer um. As redes sociais dão acesso, nós 4 aqui, estamos nas redes sociais, vocês podem perguntar para a gente, preciso de ajuda, você me indica alguém, né? Assim, não fique sem buscar ajuda, não importa o tamanho do seu bolso, não importa o seu convênio, não importa se você tem, se você não tem, a gente tem sempre algum encaminhamento como ajudar alguém, né, nesse momento. Então, eu daria esse conselho prático: busque seu amigo ou médico de confiança e pergunte, né, a gente vai chegar em alguém que vai te indicar alguém, né? Você queria falar alguma coisa sobre isso, Francisco? É justamente isso, vocês estavam aqui falando, né, e me passou pela cabeça justamente essa questão. O grande problema é social e é um problema da desigualdade do nosso país, né, ou seja, a grande concentração de renda, né. Hoje nós vemos um cenário onde pessoas vão receber auxílio emergencial, né, na ordem de 150, 200, 300 reais para poder passar o mês. Nós temos isso no nosso país, né? E isso é muito sério. No ano passado, quando a história, ali, mês de março, né, começou a estourar a questão da pandemia, né, nós, do nosso núcleo, né, de logoterapia, conversando com uma colega, né, a Érica, né, Boldrini, do Hospital de Barretos, né, a gente estava conversando ali com ela sobre o que estava acontecendo, as dificuldades das pessoas, dos profissionais. Bem, nós resolvemos criar um projeto, né, chamado Agir para Cuidar, que nós atendemos mais de 200 profissionais da saúde, né, no Brasil inteiro, formando um grupo de psicólogos, médicos psiquiatras e outros profissionais de saúde, né, para atender naquele primeiro momento que estava todo mundo perdido, né? E esse trabalho foi feito online e de forma gratuita, ou seja, esses profissionais, eles cederam alguns horários para atender esses pacientes ali naquelas regiões mais longínquas, né, que as pessoas estavam desesperadas, né? De repente as pessoas morriam, ninguém sabia o que tem que fazer, né? Um ano depois já se sabe muita coisa, né? Ainda estão, né, desenvolvendo, aperfeiçoando, mas naquele momento ninguém sabia, né? Então foi realmente um momento muito difícil, né? E depois as instituições ainda não tinham, né, criado seus espaços para poder dar suporte
para esses profissionais, pensando do ponto de vista emocional, né, dessa carga muito grande. Foi um trabalho bem bonito. E depois de 6 meses desse trabalho, né, nós percebemos que as instituições começaram a investir, criar, né, esses espaços, e aí nós passamos a fazer uma outra fase, né, desse projeto, né, chamado Corrente do Bem, para atender, então, esses familiares também que não tinham condições, que não tinham, né, dinheiro para poder, né, pagar esses tratamentos, também com, vamos dizer, um voluntariado profissional, né, de profissionais que se dispuseram e entraram nesse, né, nesse jogo. Nós, né, depois divulgamos isso, né, foi publicado, etc. Né, então, assim, todo mundo pode fazer alguma coisa. Acho que essa sua fala é importante, né? Todos nós podemos fazer algo, né, para além, né? Agora eu sou logoterapeuta, mas eu vou usar aqui um termo aí da psicanálise do Marcos, né? Ou seja, essa questão narcísica, né, que impera na sociedade, né? Que é essa questão das pessoas olharem apenas para elas mesmas, né, ou seja, e não se importarem com o coletivo. Então, a grande questão que está em jogo é uma questão social, né, como a Érica colocou. Como é que nós vamos sair disso, né? Ou seja, eu acredito que antes de melhorar, ainda vai piorar. Infelizmente, essa é a notícia concreta e real, né? Nós estamos olhando o número, né, de pessoas infectadas, de mortes, muitos hospitais faltando, né, assim, medicamentos ali para a ponta, né, coisas que, né, não foram planejadas, não foram olhadas com carinho, desvio, né, como o Marcos colocou, desvio de dinheiro público, que agora está fazendo falta, né, para esses lugares, né. Lógico, nós temos acesso, temos, né, boa localização, bons hospitais, mas existem lugares que, de fato, já está faltando, né. Essa é a realidade do momento. Isso é muito triste de olhar, né? Ou seja, olhar de fato uma tragédia, né, por conta, né, de pessoas que desviaram, né, da sua função, pessoas que fizeram juramento, inclusive, né, pessoas que fizeram universidade, né, pessoas que pensam, que publicam, e muitas vezes essas pessoas que deveriam cuidar, elas não estão fazendo isso, né? Então, nós temos que, sim, né, cobrar a sociedade, mas nós temos que nos unir, né, nessa força, nessa grande força social, né, para poder, né, ajudar também essas pessoas, né? Então, eu vejo que, mais uma vez, o caminho é esse. Outra coisa que me chamou a atenção, né, assim, algumas pessoas começaram a ouvir palavras, né, em horário nobre, né, que nunca tinham ouvido antes. Por exemplo, a Anvisa, né? A Anvisa foi lá em horário nobre, explicou como funcionou todo o processo de elaboração, ou seja, nós estávamos tendo aula de ciência, ou seja, a ciência estava sendo mostrada no horário nobre, né? Isso foi fantástico, né? Ou seja, muitas pessoas, muitas crianças, muitos adolescentes vão olhar para isso e podem se identificar, dizer, não, olha, eu quero fazer uma coisa séria aqui, né, nesse meu país, na minha comunidade, né? Então, eu acho que, assim, existem, né, algumas coisas aconteceram que nós temos que, de fato, nos apegar a elas, né? E uma delas é essa, um olhar para a ciência, né? E evitar a questão do negacionismo, né? Assim, coisas que são muito difíceis, né? Como é que se evita fake news no mundo atual, né? Ou seja, uma notícia falsa, né? Como é que você vai evitar, né, que as pessoas se utilizem, né, das pessoas para poder, né, mais uma vez, desviar verbas, etc. A gente não vai conseguir, né, resolver tudo isso. Mas eu acho que se nós pensarmos, né, até o Marcos colocou, precisamos, né, daqui a pouco tem eleição de novo, né, só para lembrar, assim, numa live, né, assim, nós temos que pensar isso, né, nós temos que pensar que mundo nós queremos, e para isso nós precisamos nos expressar, né, as pessoas recentemente aprenderam a bater panela, né, em horário nobre, reclamando, né, do que está acontecendo. Então, a nossa democracia ainda é muito recente, mas eu acho que nós estamos aprendendo a fazer isso, né, de uma certa forma. E eu acho que nessa saída, nessa questão da perspectiva de um futuro próximo que você traz, eu acho que a coisa vem dessa forma. Acho que muitos de nós
vamos sair em frangalhos. Tenho falado isso em vários fóruns, né? Não é assim, acabou a pandemia, está todo mundo feliz, vamos dar as mãos, vamos para os barzinhos. Não, nós vamos sair em frangalhos disso. Né? Ainda parafraseando a história do Viktor Frankl, quando eles foram libertos dos campos, eles não acreditavam naquilo, né? Eles estavam com medo de passar ali e ser fuzilados, né? Assim, isso aqui é uma pegadinha, né? Isso aqui é uma coisa... E eu acho que, né, nós vamos sair muito receosos disso tudo, né? Nós vamos sair fragilizados, fracos, e nós vamos precisar dessa nova... a gente não seremos os mesmos. Essa é uma tônica que eu acho que está claro para todo mundo, né? Não. Eu vou começar a encaminhar aqui nossa conversa para o final. Passou rapidinho, infelizmente, a gente poderia ficar horas aqui falando. Vocês estão falando aí das questões sociais fundamentais, importantíssimas, acesso, né? Mas eu acho que uma coisa muito grandiosa que a gente aprendeu com essa pandemia foi que não importa o acesso que a pessoa tenha ao melhor hospital, ao pior hospital, o mais cheio de recursos ou sem recursos, se não tiver hospital, porque eles estão todos lotados, acabou. Tanto faz o acesso que você tem, né? Então, esse é um apelo que eu faço para as pessoas que ainda não entenderam, que precisa se cuidar, que precisa usar máscara direito, não aqui, que precisa higienizar as mãos, que precisa fazer o que tem que fazer, né? São medidas relativamente simples, porém indigestas, mas relativamente simples, que conseguem evitar algumas tragédias, né? Então, esse é um apelo que eu faço, porque o hospital não basta ser bom, tem que existir e tem que ter vaga, né? Então, eu queria só colocar aqui a pergunta da Lisiane, dizer que é muito importante, mas vou dizer para ela que foi respondida lá no comecinho da nossa live pela doutora Érica, né, que Lisiane está passando por um luto difícil, um dia você está falando com a pessoa, no outro ela interna e não sai mais viva, e você fica com a sensação que poderia ter sido diferente se tivesse tomado atitudes diferentes. Como conviver com esse achismo da perda, né, Lisiane? Difícil esse luto, muito duro. Não sei se algum de vocês quer falar alguma coisa, mas a Érica falou isso bem no começo, né, que a gente está vivendo esse tipo de luto mesmo, e esse achismo da perda, a gente nunca vai ter essa resposta, não é? Então, a gente vai começar a caminhar aqui para o final. As minhas palavras finais são essas, de apelo para que as pessoas se cuidem, usem máscara, lavem as mãos e não se aglomerem, não subestimem tudo que a gente está vendo e vivendo, porque, como o Francisco acabou de dizer, infelizmente, ainda muitas pessoas irão embora, morrerão por conta dessa pandemia, e a gente não sabe quando isso vai acabar. E queria que vocês falassem palavrinhas finais. Érica, o que você quer dizer para a gente finalizar esse tema que vai ser longo aí pelos próximos meses, anos da nossa vida? Primeiro, eu queria agradecer, né, a poder falar sobre o tema, agradecer as pessoas que pediram para conversar sobre isso, porque é super importante, não é deixando de falar que não vai existir, e tá batendo na porta de todo mundo, e às vezes falar e pôr para fora torna menos pesado. E eu acho que muito disso que a gente está falando aqui, né, de procurar ajuda, de se cuidar, de conversar a respeito, de conversar sobre o que é importante para você. Então, eu lido com a possibilidade de morrer e de sofrimento todo dia, mas eu lido muito com a possibilidade de recuperação e de ter dias bons e momentos bons. Então, peço muito para que todos busquem no seu dia a dia, nas rotinas, as pequenas coisas boas, e tentem aproveitar isso dentro de casa, se possível, dentro de um ambiente seguro. Se cuidem muito. Tive a sorte de não ter perdido ninguém muito próximo da minha família por Covid, mas perdi muitas pessoas ao redor, parentes de amigos, parentes de parentes com essa doença. E colegas, e fica com essa sensação de você espera a porta abrir, a pessoa aparecer de novo e ela não aparece. E é uma sensação horrorosa.
Então, dá para a gente evitar ao máximo, não dá para a gente impedir, mas dá para a gente minimizar muito. Então, eu peço a todos que cada um faça a sua parte para minimizar, porque nunca vai ser 100%. Então, esse peso de ser o único responsável nunca é só seu, mas eu acho que você pode sempre contribuir, de maneira positiva ou negativa. Então, que contribuamos todos nós da maneira mais positiva possível, né? Isso aí. Chico, suas palavrinhas finais. Já está acabando, eu queria falar mais horas aqui. Outro dia. Realmente agradecer aqui, né, de estar junto, né, com o Marcos, com a Érica, né, essa oportunidade da gente falar desse tema. Eu queria, né, também trazer essa questão, né, do que você trouxe há pouco, das pessoas se cuidarem, usar máscara. Eu queria colocar uma ênfase que também eu tenho colocado em outros lugares, né, para além, né, das pessoas recuperadas ou, né, das mortes que nós acompanhamos lá na televisão, no quadro em cima, todo dia atualizando, mais uma vez colocar ênfase na seriedade e da gravidade da doença, porque pouco se fala, ainda tem pesquisas ocorrendo sobre as sequelas da Covid. Né? Ou seja, não é só se recuperar ou morrer. Algumas pessoas possuem sequelas, né? E algumas sequelas muito graves, né? Do ponto de vista orgânico, de respiração, né? Outros órgãos atingidos. E perguntaram na TV Cultura, né, para o Dr. Lichtenstein, né, da USP, sobre, né, como seria essa questão, né, da sociedade, né, de como, né, lidar com a questão da economia, né, e dos problemas psicológicos. Perguntaram para ele falou assim, olha, a economia, pelo que eu estou olhando aí, acho que vai demorar uns 10 anos, mas os problemas psicológicos, gente, isso vai a vida inteira, né? Então, de uma certa forma, nós não vamos sair os mesmos, né? Nós vamos ter que manter o autocuidado e depois desses processos, as pessoas que foram acometidas, né, principalmente pela doença, né, de que procurem esse tratamento, vamos dizer, no pós-Covid, né, de que continuem os seus tratamentos, porque ainda não se sabe tudo, né, com certeza muitas dessas sequelas seguirão aí, algumas por meses, outras por anos, né, então eu sempre gosto de lembrar desse aspecto da gravidade pelas sequelas, né? Tá bom? E, enfim, corroborar também o que você falou, André. Use máscara, lave as mãos, mantenha o distanciamento, porque isso nós podemos fazer. Assim que chegar a sua vez. Exatamente, né? E lutar, né, para esses dias melhores. E agradeço mais uma vez aqui estar com vocês. Obrigada. Marcos, queria te ouvir suas palavrinhas finais, por favor. Eu também agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, com você, Andréia, com o Francisco, que eu conheci hoje, com a Érica, minha eterna colega de trabalho, né, Érica, e amiga, e dizer que, assim, né, eu acho que momentos como esse, eu acho que eles são momentos transformadores, né, eu acho que eu saio daqui hoje diferente do que eu entrei, simplesmente pelo fato de ter podido conversar com vocês aqui, né? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, principalmente numa live sobre luto, né, de que as pessoas pudessem continuar apostando na palavra, né, apostando na potência criativa da palavra, do diálogo, da interlocução, apostem nos espaços de conversa, de diálogo, porque é só isso que vai fazer com que nós nos humanizemos, né, com que nós, de alguma forma, possamos falar sobre as nossas perdas, né, fazer jus aos nossos mortos, né, dar lugar, né, ao nosso sofrimento. É só através da palavra, não existe outra possibilidade, né, então eu acho que essa live é um exemplo disso, né, somos nós aqui falando sobre isso, né, e apostando que isso tenha repercussões, né, então acho que é isso. Eu quero agradecer muito a todos vocês que disponibilizaram aí um tempo precioso para estar aqui com a gente, Francisco, Érica, Marcos e todo mundo que está assistindo. A gente está com uma audiência alta aqui para o horário, foi uma live super pedida e super comentada, e aqui em nome do Obesidade Brasil, que é a nossa ONG, que a gente fala sempre de obesidade. Durante essa pandemia a gente tem falado tanto, né,
do agravamento dos pacientes metabólicos, dos pacientes que têm obesidade, como é mais difícil para eles, né, estarem entubados, precisarem de um hospital, e a gente apoiando e tentando trazer informação, não para trazer terrorismo, mas para trazer informação para que essas pessoas se cuidem. Falando aqui um pouquinho de obesidade, quando a gente fala de obesidade, a gente não está fazendo apologia à magreza, isso é muito diferente. A pessoa emagrecer 10%, 15% do peso em excesso já coloca ela numa condição muito melhor, né? Se ela precisar de hospital, se ela precisar de ser entubada ou de qualquer tratamento. Então, é disso que a gente fala, né? Não é de ser magrinho, que é bem diferente. E eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora, e outras lives virão, a pandemia está aí, estamos todos juntos, a gente aprendeu também nessa pandemia que a gente precisa se unir e se ajudar, como foi bem falado aqui por todos vocês. Muito obrigada a todos, e vamos continuar, mesmo que a gente saia em frangalhos, vamos sair vivos com alguma saúde mental e física para a gente poder contar essa história aí para as próximas gerações. Grande abraço, muito obrigada e até as próximas.